Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psíquico, do caso do estuprador anestesista que violentou sexualmente uma paciente durante um parto, durante um procedimento onde ela estava sedada, inconsciente. Eu vou responder nesse vídeo 3 perguntas. Primeiro, qual é o perfil psicológico de alguém que é capaz de fazer uma atrocidade dessas? O perfil psicológico do médico abusador. Segunda pergunta, que consequências psicológicas isso pode trazer para a saúde mental das vítimas desse tipo de violência? E terceiro, quais os sinais de alerta, quais as atitudes, o que você deve estar atento que indica que algum comportamento inadequado pode estar ocorrendo na relação médico-paciente, para que você possa proteger tanto a você mesmo quanto a sua família. Então, confira até o final do vídeo para você poder usar esse caso horroroso de forma que nós consigamos prevenir esse tipo de violência e denunciar precocemente e que nós possamos entender a psicologia desse tipo de monstruosidade para que nós consigamos nos blindar desses ataques. Confira comigo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Bom, para quem não me conhece, como eu falei na introdução, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente, eu atendo no meu consultório, sou psiquiatra clínico, faço muitos conteúdos de educação sobre saúde mental, tanto em termos de tratamento, de diagnóstico, de intervenções medicamentosas e não medicamentosas. O que eu quero começar falando, deixando muito claro que não existe de forma alguma, nenhuma possibilidade de uma relação entre médico e paciente que seja sexual, que seja afetiva, que ultrapasse os limites do consultório. Não existe nenhum tipo de relação que seja eticamente normal. Sempre é algo condenável e sempre errado. Claro que esse caso digamos, uma agressão, uma questão que dá asco só da gente pensar nisso, né? É algo que a minha opinião pessoal, eu nem vou trazer tanto para o vídeo, porque seria assim, ter a maior punição possível para esse tipo de ato, né? Enfim, mas isso cabe à lei. A ideia é que mesmo em outros casos, entre aspas, em que talvez exista um consentimento do paciente, da paciente, em ter algo amoroso com o médico, isso nunca é correto do ponto de vista ético. E isso é um consenso mundialmente. Não existe nenhum tipo de entidade médica mundial que aprove esse tipo de relação. Isso sempre é algo que é visto com muita desconfiança. Por quê? Porque, por definição, por natureza, a consulta médica é uma relação entre duas pessoas de forma desigual. É uma relação que nasce desigual. Porque a pessoa, o paciente que procura um médico, ele está vulnerável. Ele está com uma dor que ele quer que seja aliviada. Ele está com algo que está incomodando, que está atrapalhando a vida da pessoa. Algo que está limitando com que a pessoa conquiste a vida que ela quer levar. Ela está com dor. Então, o paciente, quando procura, ele está numa posição vulnerável. E o médico está numa posição privilegiada, está numa posição de poder. O médico é a médica também. Qualquer pessoa exercendo a medicina, assim como outras profissões, está como um detentor do conhecimento ou o detentor de como organizar aquele conhecimento em prol de ajudar a pessoa. Essa relação ela começa de um ponto de vista desigual. E o paciente, ele vai falar para o médico, ele vai se expor, ele vai apresentar emoções, vai apresentar fragilidades que ele vai colocar na mão do médico uma confiança que não colocaria com qualquer outra pessoa que estivesse conhecendo em outro ambiente. Então, o médico ele nunca deve, não é algo que é eticamente previsto, eticamente aceitável que o médico use desse tipo de relação para ter qualquer tipo de vantagem sexual.
Pode ocorrer de ter uma paixão súbita? Pode ocorrer. Existem casos em que isso ocorre. Mas, nesses casos, obrigatoriamente, a relação terapêutica ela deve ser encerrada antes. Tá? Bom, mas isso eu estou falando de relações em que, entre aspas, seria consensual. Nunca é uma relação sexual consensual, por mais que o paciente dê o consentimento, entre aspas, do ponto de vista ético, porque o médico está numa situação de poder maior, né? Isso tem que ser terminado antes que haja um envolvimento, caso, né, isso ocorra. De preferência, não. Tá? Então isso é algo que é um dos pilares da medicina, isso desde a época de Hipócrates, né? Desde a época do juramento de Hipócrates, isso é um dos pilares da ética em saúde. Isso não é só para médico, isso serve também para fisioterapeuta, para enfermeiro, para auxiliar de enfermagem, para nutricionista, para qualquer tipo de profissional de saúde. É claro que casos em que os profissionais passam, né, do ponto, principalmente médicos, esses casos em que eles usam de forma abusiva da autoridade para ter algum tipo de vantagem ou para seduzir o paciente, isso ocorre, não é tão incomum. Eu sei, já ouvi esses casos, coisas que me dão bastante revolta e é errado. E antigamente isso era até mais comum, pela minha opinião, né? Pelo que eu ouço dizer aí de histórias um pouco assustadoras. Claro que essa história, como foi vista, de fato é inédita, mas isso não é tão raro. E a ideia é que nós possamos tentar entender se esse tipo de profissional, que digamos, a minoria, mas que existe, que está por aí, que nós estamos sujeitos a isso. Será que esses profissionais eles deixam sinais precoces? Será que eles deixam rastros? A resposta é sim. Pelo que nós temos de literatura em relação a médicos abusadores, sim, esse comportamento ele nunca, ou assim, é muito improvável, praticamente não é descrito isso, não é visto que seja uma única vez. Então existe um padrão compulsivo desse tipo de transgressão pelos médicos. O maior estudo que eu achei e que eu tenho conhecimento até a presente data, né? Até o dia atual, né? Estamos aqui em julho de 2022 e eu estou de férias, estou viajando aqui, estou quem assiste o canal, quem é inscrito. Aliás, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, liga o sininho de notificações. Para quem é inscrito sabe que esse ambiente aqui, esse cenário eu não costumo utilizar. Eu estou nos Estados Unidos, estou viajando com meu filho e estou aqui na casa de uns amigos e estou aqui usando o cenário para falar desse caso que realmente foi uma coisa que, enfim, extremamente incômoda e fere princípios éticos e legais, é algo assustador, mas que nós possamos utilizar isso para nos proteger. Então eu estou gravando aqui, mas estou de férias. E o maior estudo que eu tenho conhecimento até o momento é um estudo publicado em 2019 pela Escola de Medicina da Universidade de Washington. O que eles fizeram nesse estudo, né? Eu deixo o link aqui embaixo, quem tiver curiosidade, mas eles pegaram 101 casos de médicos que haviam sido condenados por indiscrição, por abuso sexual. Nesse conjunto de criminosos, havia médicos que tinham tinham sido denunciados por sexo, entre aspas, consensual, né? Em que a paciente, teoricamente, tinha ciência do que estava acontecendo, mas como a gente falou, isso nunca é algo que é verdadeiro, sempre é uma relação de poder desigual. Tinham casos de médicos que faziam comentários, que faziam toques inadequados, piadinhas de cunho sexual, aquele comentário com elogio meio inapropriado. Tinham casos de abuso sexual infantil e tinham casos de estupro, como é o caso que foi noticiado desse anestesista, em que existem definições legais de estupro, não vou entrar nesse tema aqui, é um termo legal, mas em que a pessoa comete um ato sexual de forma não consensual, de forma em que a outra pessoa ela está totalmente incapaz de decidir ou que decidiu o contrário. A pessoa ela violenta a escolha da outra pessoa, violenta a integridade física da outra pessoa.
Então, teve vários tipos de casos nesses 101 casos que foram estudados, e eles traçaram perfis que eram comuns à grande maioria desses médicos. Os médicos que, primeiro que todos eles eram homens, né? Então, em geral, pelo que nós temos conhecimento, casos de abuso sexual por parte de médicos são 100% até o momento, que nós sabemos, feitos por médicos homens. Normalmente são médicos mais velhos, médicos acima dos 39, 40 anos. Provavelmente porque isso gera um pouco mais de confiança desses médicos, né? O que se imagina é que eles vão testando os limites até que, conforme a experiência vai vindo, eles vão tendo mais, entre aspas, coragem, né? Uma coisa monstruosa, mas que de fato eles colocam em prática, né, aquilo. Então são normalmente médicos mais velhos. Eu tô com 39 anos agora, fazer 40 ano que vem, mas normalmente são médicos mais experientes, o que não é o caso que nós vimos agora, mas é isso que a literatura mostra. O que mais? Normalmente são médicos que têm algum problema no registro, ou que não tem a especialidade que disseram que tem, ou que tem algum processo no CRM, algum processo ético, o CRM cassado, ou a pessoa tem CRM em vários estados, num estado está cassado, no outro não está. Isso às vezes a gente acaba não pesquisando, mas sempre é importante pesquisar se a pessoa tem CRM. Tem um site do CRM que é possível pesquisar isso. O problema é que o CRM é por estados, né? Então isso dá um trabalho, né? De fato, a pessoa ela pode ter um CRM do Rio de Janeiro válido e ter sido cassado em São Paulo, e vice-versa. Então isso não é muito adequado, mas normalmente elas têm algum problema ou no conselho de especialidade ou no conselho médico. Então sempre é importante dar uma pesquisada, pelo menos no CRM do seu estado, e tentar dar uma pesquisada nos outros, se possível, antes de você passar no médico, né? Isso é algo que protege, isso é uma informação, é algo que nós possamos fazer. O que mais que foi visto nesses estudos? Que normalmente não, mas em quase que 100% dos casos, né? Não estou dizendo nem normalmente, quase 100% dos casos, os médicos agressores, eles ficam sozinhos com o paciente muito tempo. O exame físico sozinho com o paciente, ele deve ser uma exceção. Então, se você está passando numa consulta, ou seu filho está passando, não é algo que é normal que ele examine o seu filho adolescente, a sua filha adolescente, sozinho por muito tempo. O ideal é que tenha um familiar, ou se for muito invasivo, que tenha algum outro profissional, um auxiliar de enfermagem, um auxiliar... uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, enfim, algum tipo de profissional de saúde que esteja ali junto com o médico. Isso é fundamental. O médico sozinho, muito tempo com o paciente, não é algo que é esperado que ocorra. O próprio médico ele deve se proteger disso. Né? Isso ocorria nesse caso, ele ficava sozinho com o paciente, e quando as enfermeiras tentaram ficar junto, né, pelo que eu li a reportagem, ele não deixou, né, por isso que as enfermeiras filmaram, colocaram ali uma câmera escondida. Então, sozinho, médico sozinho, muito tempo, repetidamente com pacientes, isso é uma desconfiança, tem um sinal de alerta. Em casos de estupro, a grande maioria dos médicos que cometiam esse ato violento, eles tinham pelo menos 2 ou mais traços de psicopatia. Psicopatia é um termo que não é oficial da medicina. Existia esse termo psicopatia antigamente, e psicopatia, de uma forma muito simples, patos quer dizer doença, psique quer dizer alma, né, na verdade, quer dizer doença da alma, ou seja, é um termo muito genérico, mas normalmente quando se usa o termo psicopata hoje em dia, tem a ver com pessoas que têm transtornos de personalidade em que falta uma empatia. E a empatia, de uma forma muito simples, é digamos, o ato instintivo que todos nós temos, todos nós que não somos psicopatas, vamos partir desse pressuposto, que todos nós temos de sentir dor quando outra pessoa está sofrendo. Então, é esperado que todo ser humano tenha uma ativação na área da amígdala e no circuito de ansiedade, de emoções desagradáveis, de dor. Às vezes até uma ativação no circuito de dor física, quando você vê alguém sendo agredido, alguém sendo violentado. Isso é
é algo humano. Existe um tipo de pessoas de pessoas com esses traços de personalidade, normalmente eles vão se encaixar em transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. E às vezes é difícil fazer essa diferença. Eu falo disso em outros vídeos. Mas essas pessoas que têm traços de psicopatia, elas não sentem esse incômodo. Isso é visto em estudos de ressonância magnética funcional, em que a imagem de alguém sofrendo, de alguém sendo agredido, essa imagem não ativa a área do medo, da dor, do desprazer. Não! Essas pessoas não sentem nada. E algumas delas, pelo contrário, elas têm uma ativação no núcleo accumbens e na área tegmental ventral. Mas, enfim, esse circuito é o mesmo que é ativado, por exemplo, quando nós ingerimos uma substância prazerosa, quando nós comemos algo que é prazeroso, quando a pessoa ela tem quando ela faz uso de uma droga, é o circuito do prazer rápido. Então, olha que questão perigosa e extremamente, digamos, fora daquilo que é esperado para um ser humano. Existe um tipo de pessoa que não sente incômodo com a dor do outro, pelo contrário, que sente um prazer incrível quando o outro sofre, e isso faz com que essas pessoas elas tenham um comportamento de, entre aspas, um vício em cometer crimes. É uma explicação extremamente simplista que eu estou fazendo, né? Claro que o transtorno de personalidade, os transtornos de personalidade eles são quadros com muita dificuldade de diagnosticar, mas é comum que médicos que pratiquem atos de estupro tenham pelo menos 2 ou mais características que são sugestivas de psicopatia. Na prática, esse tipo de agressor ele não sente ansiedade antes do ato. Eles são incapazes de sentir ansiedade. Isso não é uma vantagem, isso não é humano. Né? Uma frase que eu gosto é que existe só 2 tipos de pessoas que não têm ansiedade. As pessoas que estão mortas e as pessoas que são psicopatas. Porque todos os outros, todos nós temos isso. Isso é importante, isso faz da gente humano. Essas pessoas elas praticam atos terríveis, atos em que elas podem ser pegas a qualquer momento, com calma, aparente calma, e elas estão calmas mesmo. Como ocorre? Eu não vi com detalhes, mas no vídeo que foi divulgado. Também esse tipo esse tipo de pessoa que tem essa alteração patológica, né, que não sente dor com o sofrimento, que sente prazer com o sofrimento do outro, eles costumam fazer atos violentos que não são movidos pela emoção. Então não é que eles ficam cegos, não é que eles ficam ali com raiva, não, eles fazem de forma meticulosa, eles ficam focados no alvo e eles são impulsivos, eles são compulsivos por repetir esses atos vezes e vezes. Psicopatas não são mais inteligentes do que a população geral. Nós partindo do pressuposto que nós englobam pessoas que não são psicopatas. Em média, tem um QI maior do que pessoas que têm esse tipo de traço. Claro que tem psicopatas inteligentes. Provavelmente nós não vamos saber muito deles. Mas eles não são, é que eles fazem coisas impensáveis. Nós não imaginamos o que ele pode fazer, mas eles deixam rastros, eles são compulsivos. Então, tendem a repetir. E aí, isso faz com que nós tenhamos formas de nos proteger. Que tipo de consequência isso pode trazer para as vítimas? Né? Eu estou fazendo até uma série agora, enquanto eu gravo esse vídeo, de lives falando sobre trauma. E a violência sexual é um tipo de trauma que tem capacidade de gerar repercussões extremamente graves a curto prazo e a longo prazo. Está associado a estresse pós-traumático, em que existem memórias intrusivas daquele tipo de acontecimento, em que existe um hiperalerta, o corpo, o cérebro não entende que aquilo é uma memória que ocorreu, ele fica revivendo aquela cena de forma prolongada. Então isso é uma das consequências mais comuns e tende a ocorrer em um mês a mais do período em que ocorreu o ato. A pessoa pode ter uma reação de estresse agudo, que popularmente é chamado, né, de reação de choque, em que ela fica anestesiada, às vezes atônita, às vezes até
ela fica sem conseguir ter a memória do quadro, com lapsos, lacunas de memória. Isso pode ocorrer nos primeiros dias, pode ocorrer depois esse estresse pós-traumático. Isso pode evoluir para quadros de depressão, quadros de transtornos de ansiedade, outros. O estresse pós-traumático é um subtipo de transtorno de ansiedade, mas tem o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, ansiedade social, fobia específica. Todos esses quadros, eles ficam com risco maior e uma dificuldade intensa em manter vínculos afetivos. Isso pode gerar um quadro que é chamado, tem uma controvérsia nesse nome, de transtorno do estresse pós-traumático complexo, em que além das memórias intrusivas, a pessoa tem uma dificuldade em ter relacionamentos extremamente conflituosos, ela tem ou uma tendência à submissão ou uma tendência à agressão do outro, uma dificuldade de controle emocional, e isso pode fazer com que a pessoa tenha crenças de que ela vai ser abandonada, crenças de que ela não tem valor e crenças de que o mundo é sempre algo agressivo. E isso pode gerar um quadro crônico que altera aspectos fundamentais da personalidade da pessoa. Todos esses quadros têm tratamento. O importante é nós entendermos o que está ocorrendo e nós sabermos que o nosso cérebro tem uma capacidade extremamente limitada de se automodelar, uma capacidade de neuroplasticidade, de criar novas conexões e silenciar esses circuitos que estão alterados, que estão hiperativados, construir novas crenças, construir novos padrões de pensamentos, de comportamentos. Claro que isso precisa de um tratamento, de prática, de repetição, de que seja ativado de uma forma consistente, de uma forma correta, mas todos nós temos essa capacidade de reaprender e de remodelar o nosso cérebro para deixar o passado no passado e não deixar com que nenhum tipo de trauma nos defina. Mas são pessoas que estão em mais risco. Do ponto de vista prático, que recomendações então eu faço para que você possa trazer na sua atenção quando estiver passando numa consulta médica ou quando algum familiar seu estiver passando, né? Então, primeiro, ficar sozinho no exame físico por muito tempo sempre é inadequado. É preferível que tenha alguém junto. Isso sempre, eu sei que muitos médicos no Brasil não têm esse costume. Eu estou aqui nos Estados Unidos, meu filho teve que passar numa consulta médica para tirar um raio-x do pé. Ele veio jogar basquete, torceu o pé, mas não quebrou. Mas aqui eles são bastante rigorosos nisso. Tem muito processo. A parte legal é muito intensa e não fica sozinho para o médico examinar em momento nenhum, sempre tem mais do que uma pessoa na sala. Então, é importante que você entenda o porquê que aquele exame está sendo feito, de preferência que não seja sozinha, não deixe o seu filho sozinho ser examinado, ou se for algo mais particular, tenha outra pessoa. E é seu direito falar isso para o médico, perguntar para o médico por que aquele exame está sendo feito, qual é o objetivo daquele exame físico e, principalmente, nunca tolere nenhum tipo de brincadeira de natureza sexual, de comentário, de elogio que tenha ali uma questão de intenções maliciosas ou que tenha um duplo sentido. Isso nunca é adequado, não é para fazer. Isso é um indício que em 90% dos agressores está presente antes do abuso, antes do estupro. Então, 90% deles, por esse estudo, em geral é de 88% a 92%, mas a grande maioria tinha um histórico de comentários sexuais e toques inadequados no convívio com o paciente antes de cometer o ato. Isso não é para ser tolerável. E é importante a gente ficar alerta para que a gente possa se proteger desse tipo de agressão e denunciar caso algo inapropriado ocorra. Denunciar para a polícia. Pode denunciar para o Conselho de Ética, o CRM, sim, mas também pode denunciar para a polícia, porque é criminoso. Bom, esses são os recados que eu queria dar para vocês, usar esse tipo de notícia horrorosa, que impacta, de uma forma útil, de uma forma que dê para que nos dê ferramentas para que a gente possa ter o controle do que
ocorre com a nossa saúde, que a gente possa fazer as melhores escolhas em relação ao nosso atendimento, em relação à nossa melhora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que possam se beneficiar. E eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.